No começo, o Criador criou seres não terrestres para viver sempre e em comunhão com Ele. Uma dessas criaturas se rebelou contra Ele, e assim começou o bem e o mal trabalharem em opostos. O primeiro humano, Gênesis 2, 7 ao 9, ele fez um lugar para que ele vivesse bem e para sempre, né? E colocou uma sinalização, né? Mostrando, né? O perigo, né? Que era a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? A gente vê lá em Gênesis 2, 16 e 17, né? Orientou ele, né? E o verso 21 e 22, ele fez a mulher para companheira dele, formou o casal, né? Iniciou-se uma família, né? Para viver bem e em comunhão com ele. Capítulo 3, 1 ao 6, Eva sabia do perigo, ela era avisada, mas vacilou e fez o marido vacilar. E com isso cortou o relacionamento entre eles. O verso 7 e 8 veio a vergonha e o temor. O ser humano ficou com vergonha e com temor do Criador, né? O verso 17 ao 19 veio a sentença, o sofrimento e a morte, né? Que é o que nós enfrentamos hoje. Todo tipo de sofrimento, lutamos poucos dias e morremos, né? O verso 22 ao 24, né? O Criador tirou o homem de lá porque o homem não tinha mais chance, né? Uma perca sem retorno, né? Assim a vida encurtou nossos dias de vida e vem diminuindo cada vez mais, né? Se nós pegarmos o Gênesis, capítulo 5, verso 27, um homem que durou 969 anos. Aí pegamos o Salmos 90, né, que é um salmo de Moisés, diz lá na Bíblia, já caiu. Se somar o Salmos 90, o verso 10 com o Gênesis, capítulo 5, 27, diminuiu 889 anos a menos os dias de vida de nós, seres humanos aqui na Terra. Agora pegamos os escritos desse rei, um rei que lutou para entender sobre a vida, né? Trabalhou muito para entender sobre a vida. E assim vemos que ele concluiu em Eclesiastes 3, o verso 18 a 24, é a vida, né? É como funciona a vida. Eclesiastes capítulo 9, 5 ao 10, também mostra como é a vida. Eclesiastes no capítulo 1 ao 4, ele concluiu que ele entendeu que nós vamos e o mundo continua para sempre. Eu também penso que é assim mesmo. A conclusão dele, na minha mentalidade, não está muito errada, é por aí mesmo. Vamos morrendo e outros vêm vindo e o mundo vai continuando. A Gênesis 5,18 fala do Enoque, né? Esse homem bíblico, né? No Gênesis capítulo 14, 18 fala de Melquisedeque. Esses dois homens escreveram e seus escritos não são aceitos, né? São muitos escritos desaparecidos e outros não aceitos. Em 1830 foi selecionado uns escritos de Moisés e de Abraão, né, que são 13 capítulos, 8 de Moisés e 5 de Abraão, né? Está no livro chamado Pérolas de Grande Valor. Esse livro só quem tem é os mormons, né? Eles que usam esse livro, né? Eu não vi na mão de outras religiões, de outras pessoas, né? Aí, nesse livro selecionado de Pérola de Grande Valor, o livro de Moisés, o capítulo 5 e 6 de Moisés diz que o próprio Criador, o próprio Deus, ensinou a Adão e sua família a escrever e ler em uma língua pura. E onde estão esses escritos? Não se sabe, e o porquê sumiu. Moisés, dessa seleção lá de livros, Moisés 6,46,
Enoque falou de um livro de lembranças. E onde está? Eles escreveram um livro de lembranças. Ele falou, e onde está esse livro? Abraão 1:31 fala de um registro de personagens antigos. E onde está? Sumiu ou foi rejeitado ou mesmo proibido pelos tradutores? Moisés 1:27 a 29 e o verso Moisés 1:27 a 29 e o versículo 35 e o versículo 40 do capítulo 1 de Moisés e o capítulo 2 de Moisés, o verso 1, Moisés viu tudo, o Criador mostrou tudo que existe para ele, né? Muita coisa que nós não sabemos, ele viu tudo, tudo. O Criador autorizou ele a escrever só deste mundo que vivemos. Capítulo 4, 1 ao 4, né? O Criador contou para Moisés que o mal veio antes mesmo do começo desse mundo, né? Então eu fiz essas escritas aqui, né? Citei todas essas aqui, que nem esse livro de Moisés não tem. E sobre Melquisedeque eu falei ali, que vocês viram, está lá na Bíblia, é o nome da Bíblia, sobre o Enoque, que está lá na Bíblia, né? Então, nesses livros deles, tem canais que vocês encontram. O canal do Braga, o canal do Ivan Lima. Mostra esses livros. E nesses livros está escrito que o mal existiu antes mesmo do mundo existir, né? Já se criou o mal. E esse mal é uma dessas criaturas que o Criador tinha criado antes de nós, né? E essas criaturas, que não são terrestres, né? O plano do Criador era que nós também fossemos que nem eles, viver para sempre, só paz, só alegria, se não fosse a desobediência do Adão e Eva, lá que nem nós vimos lá, né? Então, aí encurtou a nossa vida, que nem eu falei, de 889 anos hoje, de diminuição a nossa vida, se isso somar com aqueles 2 capítulos que eu citei ali, né? Então, gente, olha, não adianta nós se bater, a vida é essa, né? Temos que cuidar, viver bem, procurar o melhor, viver bem, não fazer mal para ninguém, né? E procurar dar certo, se livrar do mal também, fugir do mal, procurar o máximo, né, para evitar de se complicar com o mal. Mas a vida é assim, o mundo, a vida é cheio, tá tomado de maldades, de tudo é assim mesmo, funciona assim. Você lê aqueles capítulos que eu citei lá, funciona. Por causa do ser humano desobedecer, lá Gênesis 3:19 mostra sofrimento e tudo e morte, viramos pó. E mais do que isso nada, e o mundo, que nem Eclesiastes 1:4 falou lá, vão morrendo, vão indo, e o mundo continua sempre, né? Então é assim, desse jeito. Eu concordo com essas escrituras ali, com esses escritores, né? Então, e que nem eu falei, deve ter muitas escrituras importantes, não se sabe se foi perdido, se foi guardado, são proibidos, não são aceitos, ou foi destruído, enfim. E pode ainda aparecer muito ainda na escritura. Valeu, obrigado, tchau.